Bíblia nos autoriza a julgar? Sim, a Bíblia nos autoriza a julgar as profecias. A Bíblia nos autoriza a julgar também os frutos. Jesus disse que pelos frutos os conhecereis. E isto é julgamento. Agora, o que nós não podemos fazer, estamos proibidos de fazer, é julgar as pessoas sem nenhum conhecimento de causa ou julgar pela nossa própria razão. E aí sim, a Bíblia também nos ensina. Como vocês julgarem, assim também vocês serão julgados. Outra coisa que a Bíblia nos diz é: o que quereis que vos faça, façais vós primeiro. É preciso ter cuidado com julgamentos precipitados, porque julgamentos precipitados geralmente estão alicerçados em circunstâncias, situações, falas, em crenças que não são fundamentadas na verdade. Isso traz prejuízo para as pessoas e para o reino de Deus. Queridos, sejam bem-vindos à Academia de Pregadores. Eu sou o pastor Anderson Silva. Estamos nas lições bíblicas de escola dominical, currículo dos jovens, e estamos estudando o primeiro trimestre de 2024, 2025. Na aula de hoje, estou querendo voltar para 2024, um ano atrás, primeiro trimestre de 2025. Na aula de hoje, estudaremos a lição de número 9, do dia 2 de março de 2025. O título da nossa lição é Autenticidade e Julgamento Alheio. Porque o título traz não só julgamento, embora na minha fala introdutória eu falei de julgamento, aqui o título fala julgamento alheio, porque julgamento realmente nós podemos fazer e fazemos em diversas circunstâncias da nossa vida. Mas o julgamento alheio, o que é julgamento alheio? É um julgamento que não está sob a nossa tutela, não está sob a nossa jurisdição, não é nossa responsabilidade. Isso é julgamento alheio. Porque quando eu trabalho em uma situação, quando eu sou pastor de uma igreja, quando eu lidero um grupo na igreja e eu preciso tomar uma decisão, de alguma forma eu faço algum julgamento. E é claro que eu tenho que pedir a orientação de Deus para fazer os julgamentos que são necessários serem feitos dentro daquilo que está na minha esfera de ação. Mas toda vez que nós pensarmos em julgamento alheio, nós estamos falando em julgar a partir daquilo que não está sob o nosso domínio. E aí não se pode fazer. Não se pode fazer de forma alguma, porque se nós tentarmos julgar aquilo que não está sob o nosso domínio, além de ser um julgamento alheio, nós não temos competência para fazer aquele tipo de julgamento. O texto principal da nossa lição está em Romanos, capítulo 14, versículo 10. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, porque desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Perceba que as palavras de Paulo são incisivas. Por que você está fazendo isso? Ok, você está fazendo, está errado. Você vai ter que comparecer diante do tribunal de Cristo. E diante do tribunal de Cristo, o julgamento é sério e sem escusas. E outra coisa, não existe outra esfera de recurso. Porque na nossa lei, né, cotidiana, a gente tem algumas esferas de recurso. Mas no Tribunal de Cristo, quem é a esfera de recurso? Não há esfera de recurso. Resumo da lição. Deus, em sua soberania, é o único juiz com conhecimento perfeito e justiça imparcial. Conhecimento perfeito porque ele é onisciente. Justiça imparcial porque ele é soberano. A justiça de Deus é imparcial. Então precisamos ter cuidado para não julgarmos aqueles que nós não temos direito de julgar, nem aquilo que não está sobre a nossa jurisdição, porque isso é julgamento alheio. O texto bíblico está em Mateus capítulo 7, versículos 1 ao 5. Não julgueis, foi o texto que eu me referi, não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Porque reparas tu no argueiro que está no olho de teu irmão, e não vês a trave que está sobre o teu próprio olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me ir tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita,
Tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Irmãos, Tiago capítulo 4, versículos 11 e 12, que também é um texto que compõe o texto bíblico. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem que fala mal de um irmão e julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Então nós percebemos que a Bíblia, ela vai sempre nos aconselhar, sempre nos direcionar a uma conduta ética que promova uma boa relação social. É isto que esses dois textos estão nos ensinando. Primeiro parágrafo da nossa lição, a natureza do julgamento humano. Primeiro ponto, né? A natureza do julgamento humano. Primeiro parágrafo, cuidado com a precipitação. E o nosso escritor nos deixa claro que, muitas vezes, julgamos precipitadamente uma pessoa sem conhecer todos os fatos. Sem conhecer todos os fatos. Por que tem pessoas que não procuram conhecer todos os fatos? Por duas razões. Primeiro, porque conhecer só de forma parcial lhes é atrativo. E segundo, porque às vezes não tem nem como conhecer o outro lado da história. Então, se eu não conheço o outro lado da história, o que eu devo fazer? Não julgar. A exortação, não faleis mal uns dos outros, é uma advertência divina para evitar qualquer forma de calúnia, difamação ou crítica. Evitar qualquer forma de calúnia, difamação ou crítica. Ou seja, ter cuidado com a precipitação. Eu gosto de acrescentar aqui, posso acrescentar aqui que nós temos que ser pontos final de coisa ruim. Chegou em nós, tem que parar. Tem gente que chega e manda para frente, joga na rede, multiplica e tal, divulga aquele negócio. Chegou em nós, tem que parar. Sem essa precipitação. Segundo parágrafo, falta de conhecimento. Tiago diz que quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, na verdade fala mal da lei e julga a lei. Aqui lei provavelmente se refere à lei régia, mencionada em Tiago capítulo 2, versículo 8. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Criticar e julgar os outros é, portanto, uma violação direta desse mandamento. Amar ao teu próximo como a ti mesmo. O que é uma lei régia, que é esse termo diferente que o escritor usa aqui? É uma lei que rege condutas, é uma lei que prescreve um ensino para a nossa vida e, sobretudo, que determina princípios para a nossa vida. Isso é uma lei régia, ok? Vamos aqui, continuando a fala do nosso escritor. Ao julgar a lei, a pessoa se coloca acima dela, assumindo uma posição de autoridade que pertence exclusivamente a Deus. É claro que essa lei que Paulo está falando aqui é a lei de Deus, né? É claro. Agora, todos nós precisamos entender que nós não podemos nos colocar acima da lei, de nenhum princípio, seja ele ético, seja ele moral, seja ele divino, nós não podemos nos colocar, porque nós não conhecemos todas as coisas. A Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias.
No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos, venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Terceiro parágrafo do primeiro ponto. Julgamento e orgulho. O julgamento humano é frequentemente influenciado pelo orgulho. O orgulho é a convicção, a certeza que a pessoa tem de que está acima da outra. Porque quem julga está em uma posição superior. Então é preciso ter muito cuidado. Outra coisa que o nosso escritor deixa claro aqui é que o orgulho é um sentimento negativo que nos faz sentir superiores aos outros. Ninguém é superior a ninguém. Eu já disse aqui em aulas passadas que citei o texto bíblico, que a Bíblia é severa, dizendo que ninguém pense de si além do que convém. Cada um pensa de si mesmo segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Segundo ponto da lição, a soberania de Deus como único juiz. Primeiro parágrafo, Deus conhece tudo. Alguém tem alguma dúvida de que Deus conhece todas as coisas, que ele é onisciente? E o nosso escritor diz que Deus é o único que possui conhecimento perfeito, que é a onisciência de todas as situações e das intenções dos corações humanos. Por essa razão, somente ele tem autoridade para julgar, salvar e destruir. Deus tem todo o poder, Deus tem toda a autoridade, Deus pode fazer conforme a sua própria vontade, porque Deus conhece todas as coisas. Eu gosto de dizer sempre que eu posso, vou utilizar a mim mesmo como exemplo, mas que Deus me guarde. Eu posso até enganar algumas pessoas. E as pessoas realmente pensarem que o que eu queria era fazer algo bom. Mas quem engana Deus? Como enganar Deus? Se eu chegar para Deus e falar, Senhor, mas o Senhor sabe a intenção do meu coração, Deus falar, ô Anderson, para cima de mim. Não, eu conheço seu coração, conheço a sua intenção. Então, Deus sabe todas as coisas. Segundo parágrafo do segundo ponto. Justiça perfeita. Deus julga com equidade, assegurando que cada pessoa receba
exatamente o que merece, de acordo com sua perfeita justiça. A medida de Deus é exata, gente, exata. A medida de Deus não ultrapassa, não é extremista nem para um lado e nem para o outro. A medida de Deus é exata. A medida de Deus faz com que as coisas aconteçam de forma correta. Então Deus tem uma justa e perfeita medida para julgar todas as coisas. Terceiro parágrafo do primeiro ponto, autoridade exclusiva. O que é uma autoridade exclusiva? É alguém que tem uma autoridade para exercer alguma ação, alguma atividade em alguma área específica. E Deus? Deus tem toda a autoridade exclusiva dele. Deus possui a autoridade exclusiva para julgar. E porque ele é o Criador de todas as coisas. Então, sendo ele o Criador de tudo, ele é o autor de tudo, tudo é dele, tudo pertence a ele. O salmista diz isso, porque dele, aliás, o salmista diz porque do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, foi Paulo que escreveu no capítulo 11 da carta aos Romanos, versículos 36. Terceiro parágrafo, aliás, continuando o terceiro parágrafo, né? A usurpação dessa autoridade é uma afronta à soberania divina e um sinal de falta de humildade e submissão da nossa parte. Atente-se para a palavra usurpação. O que é usurpar? É tomar aquilo que você não pode ter por direito. Isto é usurpar. Então, tentar julgar as pessoas, esquecendo a soberania de Deus, ao invés de consultar a Deus, a gente falar aquilo que pensa, aquilo que quer. Isso é usurpar uma autoridade que é só de Deus. Usurpar uma autoridade que pertence exclusivamente ao Senhor. Que Deus nos guarde. Nós realmente precisamos, nós pastores, então, nós julgamos, nós avaliamos causas. Mas nós precisamos pedir a misericórdia de Deus, precisamos pedir que o Espírito de Deus venha sobre a nossa vida e nos dê sabedoria para ter tato com todas as coisas e para lidar com as diversas situações que a vida ministerial e que a vida pastoral exigem. Terceiro ponto da nossa lição: a humildade e a compreensão entre irmãos. Humildade e compreensão entre irmãos. Irmãos devem viver sempre unidos. Primeiro parágrafo, evite criticar. Eu sempre digo que quando eu critico, eu estou dizendo que eu sei fazer melhor. Agora, se eu não sei fazer melhor, para que criticar? Criticar só por criticar, o que se chama de crítica destrutiva? Não critique se você não sabe fazer melhor, se você não pode contribuir. Ao nos lembrar de que somos pecadores e que necessitamos da graça de Deus, nos tornamos mais humildes e menos propensos a criticar e falar mal uns dos outros. Eu escrevi aqui que a ideia aqui não é de quem se esforça para contribuir, mas é de quem tão somente quer criticar. Ah, eu estou vendo algo errado que está sendo feito. Eu posso contribuir? Eu posso chegar lá e ajudar a mudar uma situação? Posso. Se eu não vou contribuir, então devo ficar calado, ficar no meu cantinho e deixar as coisas acontecerem. Segundo parágrafo desse terceiro ponto, ame. O amor deve ser o fundamento de todas as coisas. Obedecer ao mandamento de amar ao próximo implica falar e agir de maneira a edificar e não destruir. Paulo, escrevendo em Efésios, não me falha a memória, capítulo 4, ele diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, antes só a que sirva para edificação. Precisamos trabalhar com a edificação, precisamos trabalhar com a construção e não com a destruição, não com a ruína das coisas. Uma coisa que é importante também pensarmos é que o amor sempre vence. O amor
sempre vence. O nosso escritor nos propõe ainda que falar mal dos outros evidencia falta de amor. Ah, não, mas está todo mundo falando. Você não é todo mundo. Você já ouviu sua mãe falar isso? Você não é todo mundo. Então nós precisamos fazer aquilo que é correto, aquilo que a nossa consciência não nos condene. E terceiro parágrafo do terceiro ponto, seja misericordioso. Uma atitude de compreensão e misericórdia reflete o caráter de Cristo em nós. Você sabe o que significa a palavra misericórdia? Vem de duas vertentes: miséria mais cardia. Cardia é de onde vem o termo cardiologista, que é o médico que trabalha com o coração, que mexe com o coração, né? Que opera o coração, porque trabalhar com o coração todo médico trabalha. É o médico que envia os seus esforços para cuidar de todas as coisas que são ligadas ao sistema cardíaco. Isso é o cardiologista. Ser misericordioso é colocar o coração na miséria de alguém, ou abrir o coração para alguém miserável entrar. Isto é ser misericordioso. Nós precisamos ser misericordiosos, porque a Bíblia diz que aquele que é misericordioso alcança também misericórdia. E isto é muito bom, muito necessário, e nós precisamos falar disso nos nossos dias. Meus queridos, é com muita alegria que chegamos ao final da lição de número 9. Falamos sobre autenticidade e julgamento alheio. Eu repito, todo julgamento que eu me propor a fazer fora da minha esfera de atuação, não tendo autoridade para aquilo, é um julgamento alheio e vai trazer problemas. Então, eu devo realmente evitar. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Receba o abraço do pastor Anderson Silva e da Academia de Pregadores, em nome de Jesus.